Eu estava guardando as compras do mercado quando ouvi o barulho das minhas coisas sendo arrastadas pelo corredor. Virei e vi meu filho, aquele que eu carreguei no colo por 9 meses, jogando minhas roupas dentro de sacos de lixo preto. Meu coração gelou. Corri até ele e perguntei o que estava acontecendo. Ele nem olhou na minha cara. Apenas continuou jogando minhas coisas, uma por uma, como se fossem lixo. Quando finalmente parou, ele se virou para mim com aquele olhar frio que eu nunca tinha visto antes e disse com uma voz que cortou minha alma: "Mãe, minha sogra vai morar aqui agora. Você vai ter que se virar. Pode dormir na garagem enquanto procura outro lugar." Senti minhas pernas fraquejarem. A garagem? A casa onde eu morei por 32 anos? A casa onde criei esse homem ingrato? Mas o que ele não sabia, o que nenhum deles fazia ideia, era que eu tinha nas mãos algo que ia virar aquele jogo completamente. E quando a verdade viesse à tona, seria tarde demais para pedir perdão. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Essa é a história de como meu próprio filho me jogou na garagem como se eu fosse um móvel velho que não serve mais para nada. Sou viúva há alguns anos, mas na verdade meu casamento acabou muito antes disso. Meu ex-marido nos abandonou quando meu filho tinha apenas 5 anos de idade. Ele simplesmente saiu de casa um dia dizendo que ia comprar cigarro e nunca mais voltou. Deixou eu e o menino sem nada, sem dinheiro, sem explicação, sem um pedido de desculpas. Sempre fui uma mãe dedicada, daquelas que trabalha em 3 turnos, que faz hora extra, que não tira férias. Criei meu filho sozinha desde aquele dia. E nunca imaginei que um dia ele fosse me tratar desse jeito. Eu trabalhei como enfermeira por mais de 25 anos. Fiz plantões noturnos, finais de semana, feriados, tudo para conseguir pagar a faculdade particular dele, que custava R$ 2.400 por mês. Vendi meu carro, um Palio vermelho que eu tinha comprado parcelado em 72 vezes, para conseguir pagar a matrícula do curso de engenharia que ele tanto queria. Quando ele se formou, fiz uma festa simples aqui em casa. Gastei todo o meu 13º salário naquele dia porque queria ver meu menino feliz. Passei necessidades? Passei. Teve mês que eu só comia no hospital, aproveitava a comida que sobrava do refeitório para que sobrasse dinheiro para comprar carne e fruta boa para ele. Vendi até minhas economias da poupança para comprar um computador novo quando ele disse que precisava para trabalhar. Mas nunca imaginei que um dia ele chegasse em casa com aquela mulher pendurada no braço e dissesse que eu teria que sair do meu quarto. Nessa história, você vai ver como eu descobri uma verdade que mudou tudo, como eu me levantei daquela garagem fria e como dei a volta por cima. O que eles não sabiam era que eu tinha guardado todos os documentos da casa, todos os recibos, todas as provas. E que aquela casa que ele achava que era dele, tinha um segredo que ele nunca imaginou. Tudo começou quando meu filho era apenas um bebezinho nos meus braços. Lembro como se fosse hoje. O cheiro de talco dele, aqueles olhinhos amendoados que me olhavam com tanto amor. Eu costumava cantar para ele dormir todas as noites, sentada naquela cadeira de balanço velha que eu tinha ganhado da minha mãe. A música era sempre a mesma, uma cantiga de ninar que minha avó cantava. Ele só pegava no sono se eu cantasse pelo menos 3 vezes. E eu cantava feliz, mesmo depois de chegar morta de cansaço do plantão de 12 horas no hospital. Quando ele entrou na escola, eu era aquela mãe que nunca faltava nas reuniões. Sempre aparecia com meu uniforme de enfermeira porque vinha direto do trabalho. Não me importava com os olhares das outras mães, todas arrumadas, de salto alto e bolsa de marca. Eu estava ali pelo meu filho e isso era o que importava. Lembro de uma vez, ele tinha uns 7 anos, fez um desenho de mim no Dia das Mães. Era eu com meu uniforme branco e ele do meu lado, segurando minha mão. Embaixo ele escreveu com aquela letra torta de criança: "Minha mãe é a melhor do mundo." Guardei aquele desenho até hoje, está numa pasta amarela na gaveta da minha antiga cômoda. Os anos foram passando e eu continuava fazendo de tudo por ele. Quando ele quis fazer aula de violão, eu fiz mais hora extra para pagar. Quando ele quebrou o braço jogando futebol, eu faltei 3 dias no trabalho para ficar no hospital com ele, mesmo sabendo que ia ser descontado do meu salário.
Quando ele passou no vestibular, eu chorei tanto que os vizinhos acharam que tinha acontecido alguma tragédia. Mas era só felicidade mesmo. Meu filho ia ser engenheiro, ia ter uma vida melhor que a minha. Era tudo o que eu sempre quis. Durante a faculdade, ele morava aqui em casa comigo. Eu acordava às 5 da manhã para fazer o café dele antes de sair para o plantão. Deixava a marmita pronta na geladeira, roupa lavada e passada. Ele nunca precisou se preocupar com nada, só estudar. E eu tinha orgulho disso. Orgulho de poder dar para ele o que meu pai nunca me deu. Mas conforme os anos foram passando, comecei a notar algumas mudanças. Pequenas coisas que no começo eu achei que era só fase, sabe? Coisa de filho crescendo, virando homem. Ele começou a chegar tarde da faculdade, às vezes nem jantava a comida que eu deixava pronta. Dizia que tinha comido na rua com os amigos. Eu entendia, ele estava na idade de sair, de aproveitar. Mas sentia uma pontinha de tristeza quando via aquela marmita inteira na geladeira no dia seguinte. Depois ele começou a falar diferente comigo. Não era grosseria ainda, mas era uma frieza que eu não conhecia. Quando eu perguntava como tinha sido o dia dele, ele respondia com monossílabos. Bom, normal, nada demais. E saía para o quarto. Eu tentava puxar conversa, perguntava sobre as aulas, sobre os trabalhos da faculdade, mas ele parecia irritado com minhas perguntas. Uma vez ele disse: Mãe, para de ser grudenta. Eu não sou mais criança. Aquilo doeu, mas eu pensei que era normal. Filho homem fica assim mesmo quando cresce, eu dizia para mim mesma. Foi no último ano da faculdade que ele conheceu ela, a Nora. Desde o primeiro dia, eu senti que tinha algo errado. Ele chegou em casa numa sexta-feira à noite e disse: Mãe, quero te apresentar alguém. Ela entrou pela porta com aquele ar de superioridade, olhando para tudo como se nossa casa fosse pobre demais para ela. Usava uma roupa cara, bolsa de marca, unhas feitas. Cumprimentou com a ponta dos dedos, mal encostou na minha mão. Eu fiz um jantar especial naquela noite, caprichei no tempero, fiz até sobremesa. Ela mal tocou na comida e ficou o tempo todo no celular. Mas meu filho parecia encantado. Não tirava os olhos dela. E eu, como mãe boba que sempre fui, pensei: se ele está feliz, eu estou feliz. Relevei aquela primeira impressão ruim. Relevei os sinais que meu coração já estava gritando. Nos meses seguintes, ela começou a aparecer mais em casa. E aos poucos, fui percebendo que meu filho estava mudando. Ele já não me chamava mais para assistir nosso programa de domingo. Já não conversava comigo no café da manhã. Passava o tempo todo trancado no quarto com ela ou saía para a casa da família dela. Uma vez eu comentei, tentando ser delicada: Filho, a gente quase não se vê mais. Ele suspirou irritado e disse: Mãe, eu tenho minha vida. Você precisa entender isso. O primeiro conflito real aconteceu num domingo de manhã. Eu tinha feito aquele café especial que ele sempre adorou. Pão caseiro quentinho, bolo de fubá. Arrumei a mesa toda bonita, coloquei até uma toalha limpa. Quando ele desceu com ela, eu sorri e disse: Preparei o café que você gosta. Ele olhou para a mesa e franziu a testa. Então ela, aquela cobra, disse com um risinho de deboche: Nossa, quanta comida! A gente não come essas coisas não, a gente está fazendo low carb. E ele concordou com a cabeça, como um cachorrinho obediente. Fiquei ali parada, olhando para aquela mesa que eu tinha preparado com tanto carinho e senti vontade de chorar. Mas engoli o choro, sorri e disse: Sem problema, eu guardo. Eles pegaram só um café preto e subiram de volta para o quarto. Joguei tudo fora mais tarde, aquele pão ainda quentinho, o bolo que eu tinha acordado cedo para fazer. E enquanto jogava, uma voz dentro de mim sussurrava que aquilo era só o começo. Eu decidi relevar. Afinal, ele estava apaixonado, estava na fase de agradar a namorada. Isso ia passar. Mas eu não imaginava que aquilo era só o começo de algo muito pior. 3 meses depois, tudo mudou completamente. A mudança real começou quando eles anunciaram o noivado. Foi numa terça-feira à noite. Eu estava terminando de lavar a louça do jantar quando eles desceram da escada de mãos dadas. Ela tinha aquele sorriso venenoso no rosto e meu filho parecia nervoso. Ele disse: Mãe, a gente vai casar. Meu coração até pulou de alegria por um segundo. Meu filho ia se casar,
Mas antes que eu pudesse abrir a boca para parabenizar, ela continuou: "E a gente vai precisar de mais espaço aqui na casa. Você se importa de trocar de quarto? A gente precisa da suíte." Fiquei congelada. A suíte era o quarto que eu dividia com meu falecido marido antes dele ir embora. Era onde eu tinha criado meu filho, onde guardava todas as minhas memórias. Olhei para o meu filho esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse a mãe dele. Mas ele só desviou o olhar e disse: "É só um quarto, mãe. O quarto menor é bom também." Senti um aperto no peito, mas concordei. Afinal, eles iam constituir família. Precisavam de espaço. Passei 3 dias mudando minhas coisas sozinha, carregando caixa pesada a escada acima. Nenhum dos dois ofereceu ajuda. Semanas depois veio a segunda humilhação. Eles estavam planejando o casamento, e ela disse que a mãe dela ia ajudar a organizar tudo. Ofereci ajuda, disse que podia contribuir com o que eu tinha guardado. Eram 8.000 reais na poupança. Ela me olhou de cima a baixo e soltou uma risada. Disse: "Ah, não precisa não. Minha mãe já contratou a melhor cerimonialista da cidade. Vai ser uma festa de 100.000 reais. Seu dinheirinho aí não ia dar nem pro buffet." Meu filho estava do lado dela e não disse nada, absolutamente nada. Abaixei a cabeça e murmurei: "Só queria ajudar." Ela respondeu: "Você já ajuda morando aqui e cuidando da casa." Como se eu fosse empregada na minha própria casa. O casamento aconteceu 4 meses depois e eu me senti uma estranha na festa do meu próprio filho. Me colocaram numa mesa no canto, longe da mesa principal. A mãe dela estava sentada ao lado dos noivos, usando um vestido caríssimo, toda sorridente. Eu estava com meu vestido simples que comprei numa promoção por 150 reais. Várias vezes durante a festa, eu tentei me aproximar para tirar foto com meu filho, mas ela sempre arranjava um jeito de me afastar. Dizia que precisava cumprimentar os convidados, que tinha que cortar o bolo, que ia fazer o brinde. No fim da noite, olhei para as fotos do casamento e eu aparecia em apenas 2. 2 fotos no casamento do meu único filho. Chorei sozinha no quarto naquela noite, tentando abafar o som no travesseiro. Quando eles voltaram da lua de mel, as coisas pioraram drasticamente. Ela começou a mudar tudo na casa. Jogou fora meus quadros, disse que eram velhos e feios. Trocou todos os móveis da sala, colocou uns sofás modernos brancos que eu tinha medo de sentar. Colocou regras. Não podia deixar nada em cima do sofá. Não podia comer na sala. Tinha que tirar o sapato antes de entrar. Eu, que morava ali há 32 anos, estava tendo que seguir regras de uma menina que tinha acabado de chegar. E quando eu reclamava, ela dizia: "É que você não tem educação. Na casa da minha mãe, sempre foi assim." Meu filho, meu próprio filho, ficava calado. Ou pior, concordava com ela. A gota d'água antes da cena da garagem aconteceu no meu aniversário. Era um sábado e eu tinha esperança de que meu filho lembrasse. Acordei cedo, fiz café, arrumei a casa, esperei o dia inteiro. Nada. Nenhum parabéns, nenhum abraço. À noite, eles saíram para jantar. Só os 2. Quando voltaram, várias horas depois, ela estava carregando sacolas de loja cara. Meu filho tinha levado ela para comprar roupas, no meu aniversário. Juntei coragem e disse: "Filho, você lembrou que hoje é meu aniversário?" Ele fez uma cara de surpresa falsa e disse: "Ah, mãe, desculpa, passou batido." Ela deu uma risadinha e comentou: "É que a gente tem tanta coisa para pensar agora, né, amor? Aniversário a gente comemora qualquer dia." Subi para o meu quartinho e chorei tanto que fiquei com dor de cabeça. No dia seguinte, descobri pelo Facebook que a mãe dela tinha feito aniversário na mesma semana e eles tinham dado um jantar com mais de 20 pessoas. Postaram fotos, presentes, bolo de 3 andares. Para a mãe dela tinha festa. Para mim, nenhum parabéns. Nos meses seguintes, a situação foi ficando insustentável. Ela começou a me tratar como empregada. Deixava a louça suja na pia para eu lavar, roupas espalhadas pelo quarto esperando que eu recolhesse. Uma vez, ela disse na minha cara: "Você não trabalha mais, né? Então pode cuidar da casa." Eu tinha acabado de me aposentar depois de 25 anos, quebrando as costas no hospital. Tinha direito de descansar, mas ela achava que eu devia ser criada dela. E meu filho? Meu filho concordava com tudo. Tinha virado um fantoche nas mãos daquela mulher.
Um dia, eu estava passando roupa na lavanderia quando escutei eles conversando na cozinha. Não era minha intenção ouvir, mas a voz dela era alta demais. Ela disse: "Amor, a gente precisa dar um jeito na sua mãe. Ela está atrapalhando nossa vida. Minha mãe precisa de um lugar para morar e aqui tem espaço sobrando." Meu coração disparou. Fiquei paralisada com o ferro na mão. Então, ouvi a voz do meu filho, aquela voz que eu conhecia desde que ele era bebê, dizer: "Você tem razão, vou conversar com ela." Naquele momento, algo dentro de mim quebrou, mas eu ainda não imaginava o que estava por vir. 2 semanas depois, chegou aquele momento que contei no começo. O momento em que ele jogou minhas coisas na garagem e disse que a sogra dele ia morar no meu lugar. Naquela noite, sozinha na garagem fria, sentada num colchão velho que cheirava a mofo, eu não conseguia parar de chorar. Olhava para as minhas coisas todas empilhadas em caixas de papelão. Minha vida inteira reduzida a meia dúzia de objetos que cabia naquele espaço apertado entre o carro e as ferramentas velhas. A garagem não tinha aquecedor. Estava fazendo frio, e eu tinha que dormir coberta com 3 cobertores. Podia ouvir os risos deles vindo lá de dentro da casa. A casa que eu tinha comprado. A casa que eu tinha pagado. E foi nesse momento, nessa exata hora, que uma memória me atingiu como um raio. Levantei da cama improvisada e comecei a procurar freneticamente entre as caixas. Minhas mãos tremiam enquanto abria uma, depois outra, jogando coisas para o lado. Roupa, sapato, livros, fotos antigas. Até que finalmente encontrei uma pasta de plástico azul, meio amarelada pelo tempo. Dentro dela estavam todos os documentos importantes que eu tinha guardado ao longo dos anos. Sentei no chão frio da garagem e comecei a revirar papel por papel sob a luz fraca da lâmpada que pendia do teto. E então eu encontrei. Meu Deus do céu, eu encontrei. A escritura da casa. As mãos me tremeram tanto que quase deixei o papel cair. Li cada palavra, cada linha, 2, 3, 4 vezes para ter certeza de que não estava enganada. E não estava. A casa estava registrada no meu nome. Somente no meu nome. Comprei aquela casa 28 anos atrás, quando meu filho tinha apenas 7 anos de idade, com o dinheiro da indenização que recebi quando meu marido nos abandonou. Ele tinha trabalhado numa empresa grande e, quando pediu demissão, recebeu um acerto de R$65 mil. Deixou esse dinheiro numa conta conjunta e desapareceu. Eu peguei cada centavo daquele dinheiro e dei de entrada numa casa. Uma casa no meu nome. Continuei procurando e encontrei mais coisas. Recibos. Todos os recibos do IPTU dos últimos 28 anos, todos pagos por mim. Contas de luz, de água, de gás, todas em meu nome, todas pagas com meu suor. Encontrei até os comprovantes das reformas que fiz na casa ao longo dos anos. A reforma do telhado que custou R$12 mil. A troca do piso que gastei R$8.500. A pintura externa de R$6 mil. Tudo pago com dinheiro que eu tinha guardado, fazendo plantão extra, trabalhando em feriados, abrindo mão de férias. Mas o que mais me chocou foi encontrar um documento que eu tinha até esquecido que existia. Um testamento. Eu tinha feito esse testamento 5 anos atrás, quando achei que ia morrer durante uma cirurgia de vesícula. Nele, eu deixava tudo para o meu filho. A casa, a pouca economia que tinha, tudo. Mas aquele testamento tinha uma cláusula que meu advogado tinha insistido para colocar. Dizia assim: caso o herdeiro demonstre ingratidão manifesta, abandono ou maus tratos em relação à testadora, este testamento fica automaticamente anulado e os bens retornam integralmente à testadora. Na época achei que era exagero, que nunca ia precisar disso. Como eu estava enganada. Fiquei ali sentada naquele chão gelado da garagem, com aqueles papéis na mão, e uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Não era raiva. Não era tristeza, era poder, poder puro. Meu filho achava que aquela casa era dele. Aquela nora maldita achava que podia me expulsar da minha propriedade. Eles não faziam a menor ideia de que eu tinha nas mãos a prova de que tudo aquilo era meu. Legalmente, juridicamente, completamente meu.
Peguei meu celular velho e vi que eram 2 da manhã, mas não conseguia dormir. Fiquei lendo e relendo aqueles documentos até o sol nascer. Cada palavra daquela escritura foi se gravando na minha memória. Cada número, cada data, cada assinatura. Aquela casa de 3 quartos, 2 banheiros, garagem, quintal, tudo descrito ali naquele papel timbrado do cartório, estava registrada em meu nome, Maria Helena da Silva. Não tinha nome do meu filho. Não tinha nome de ninguém. Só o meu. Quando amanheceu, tomei uma decisão. Ia procurar ajuda profissional. Precisava entender exatamente quais eram meus direitos e o que eu podia fazer. Esperei dar 8 horas da manhã e liguei para um advogado que uma colega de trabalho tinha me indicado anos atrás. O escritório ficava do outro lado da cidade. Marquei uma consulta para o mesmo dia à tarde. Não contei nada para ninguém. Saí de casa dizendo que ia na farmácia. O Dr. Rodrigo era um homem sério, de uns 50 anos, que me recebeu com gentileza no escritório dele. Contei tudo. Cada humilhação, cada desrespeito, cada lágrima. Mostrei todos os documentos. Ele foi analisando um por um em silêncio, ajeitando os óculos no nariz, fazendo anotações num bloquinho. Quando terminou de ler, ele se recostou na cadeira, cruzou os dedos e disse: "A senhora tem um caso fortíssimo aqui. Essa casa é sua. Eles não têm direito legal nenhum sobre ela. Na verdade, a senhora pode despejá-los quando quiser." Senti meu coração disparar. Perguntei: "Mas, doutor, ele é meu filho. Eu não posso simplesmente jogar meu filho na rua." Ele me olhou com aqueles olhos experientes de quem já viu muita coisa na vida e respondeu: "Minha senhora, com todo respeito, foi exatamente isso que ele fez com a senhora. Jogou a senhora na garagem, na sua própria casa. Isso não é só desrespeito, é abuso. E pela lei, a senhora está no seu pleno direito de reaver sua propriedade." Perguntei quanto tempo ia levar, quais eram os passos. Ele explicou que poderíamos fazer de 2 formas. A primeira era tentar uma conversa amigável, mostrar os documentos e pedir que eles saíssem. A segunda era entrar com uma ação judicial de reintegração de posse. Pensei por um longo minuto. Meu lado de mãe ainda queria dar uma chance, queria acreditar que se eu mostrasse os papéis, meu filho ia entender, ia pedir perdão. Mas aí lembrei do olhar frio dele quando jogou minhas coisas. Lembrei de cada humilhação, de cada lágrima, do meu aniversário esquecido, da garagem gelada. Disse para o Dr. Rodrigo: "Quero fazer do jeito certo, do jeito legal. Quero que eles saibam que não podem fazer isso com ninguém, muito menos com a própria mãe." Ele sorriu discretamente e disse: "Então vamos preparar tudo. Vou precisar de alguns dias para organizar a documentação, protocolar no cartório, preparar a notificação oficial. A senhora tem onde ficar enquanto isso?" Respondi que ia continuar na garagem mesmo. Ele franziu a testa preocupado, mas eu disse: "Está tudo bem. Vai ser só mais alguns dias. E quando essa notificação chegar, eu quero ver a cara deles." Saí daquele escritório me sentindo diferente, mais leve. Pela primeira vez em meses, senti que tinha controle sobre minha própria vida. Voltei para casa e continuei na garagem, aguentando o frio, as provocações, os olhares de desprezo. Mas agora era diferente. Agora eu sabia que cada dia ali era temporário, que a justiça estava chegando e que eles não faziam ideia do terremoto que estava prestes a desabar sobre suas cabeças. Lembrei de uma frase que minha mãe sempre dizia: "Quem planta vento, colhe tempestade." E a tempestade estava vindo. O dia chegou numa quinta-feira de manhã. Fazia exatamente 11 dias que eu estava dormindo naquela garagem quando o Dr. Rodrigo me ligou e disse: "Está tudo pronto. A notificação será entregue hoje às 10 horas por um oficial de justiça." "A senhora quer estar presente?" Respondi sem hesitar: "Quero." Ele continuou: "Então venha até o escritório às 9h30. Vamos juntos." Naquela manhã, tomei um banho demorado no banheiro de serviço da garagem, aquele chuveiro velho que mal esquentava. Lavei meu cabelo, me arrumei com a roupa mais bonita que tinha, uma calça social preta e uma blusa branca que eu usava nas reuniões do hospital. Passei batom. Me olhei no espelhinho quebrado e vi uma mulher diferente. Não era mais aquela criatura encolhida e humilhada. Era uma mulher que sabia seu valor, que conhecia seus direitos.
Respirei fundo e saí. Cheguei no escritório do Dr. Rodrigo às 9h20. Ele estava me esperando com uma pasta preta cheia de documentos. Revisamos tudo mais uma vez. A escritura, os recibos, o laudo de um despachante que ele tinha contratado confirmando que não havia nenhuma irregularidade no registro da casa. Tudo perfeitamente legal. Às 9h50, o oficial de justiça chegou. Era um homem alto, sério, de uniforme, carregando uma maleta. Entramos todos no carro do Dr. Rodrigo e seguimos para minha casa. Durante o trajeto, meu coração batia tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Não era medo. Era ansiedade misturada com algo que eu nunca tinha sentido antes. Era a sensação de que a justiça estava finalmente chegando. Ficava imaginando a cara deles quando vissem o oficial de justiça na porta. Quando lessem aqueles papéis. Quando descobrissem a verdade. Chegamos às 10h05. O Dr. Rodrigo estacionou bem em frente ao portão da casa. Minha casa. Descemos todos e o oficial tocou a campainha. Esperei alguns segundos que pareceram horas. Então a porta se abriu e lá estava ela, a nora, usando um roupão de seda caro, com aquela cara de quem acabou de acordar. Quando me viu ali com o advogado e o oficial, seu rosto mudou completamente. Primeiro surpresa, depois raiva. Ela disse: "O que é isso? O que você está fazendo aqui com essas pessoas?" Sua voz tinha aquele tom ácido de sempre. O oficial se adiantou e disse com voz formal: "Bom dia. Sou oficial de justiça e vim fazer uma notificação oficial aos moradores desta residência. O senhor está em casa?" Ela ficou pálida. Gritou para o meu filho: "Amor, vem aqui. Tem um oficial de justiça na porta." Ouvi os passos dele descendo a escada. Quando apareceu na porta e me viu, franziu a testa confuso. Perguntou: "Mãe, o que está acontecendo?" Não respondi, apenas olhei nos olhos dele com toda a calma do mundo. O oficial então disse: "O senhor é o filho da senhora Maria Helena da Silva?" Meu filho respondeu: "Sou." O oficial continuou: "Então esta notificação é para o senhor e para sua esposa." Ele estendeu um envelope pardo grande. Meu filho pegou com as mãos tremendo. Abriu ali mesmo na porta. Começou a ler. Vi seu rosto ir perdendo a cor, palavra por palavra. Suas mãos começaram a tremer tanto que o papel chacoalhava. A nora arrancou o documento da mão dele e começou a ler também. Quando chegou na metade, ela gritou: "Isso é uma piada? Isso não pode ser verdade." Olhou para mim com ódio. "Você está inventando isso. Essa casa é do seu filho. Você não tem nada." Foi aí que o Dr. Rodrigo deu um passo à frente e disse com aquela voz firme de advogado experiente: "A casa está registrada em nome da senhora Maria Helena da Silva desde 1997. Aqui estão todas as provas." Ele abriu a pasta e começou a mostrar documento por documento. A escritura original, os recibos do IPTU, as contas de luz e água, o laudo do cartório confirmando a propriedade. Cada papel era uma martelada na arrogância deles. Meu filho ficou me encarando com aqueles olhos arregalados. Disse com a voz tremendo: "Mãe, você não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Essa casa sempre foi minha. Você sempre disse que um dia seria minha." Respirei fundo e respondi pela primeira vez desde que cheguei: "Você está certo. Eu sempre disse que um dia essa casa seria sua. Mas isso era quando você me respeitava, quando você me amava, quando você me tratava como mãe e não como um cachorro que se joga na garagem." A voz me saiu firme, clara, sem tremer. Continuei: "Você se lembra quando me jogou na garagem? Quando disse que sua sogra ia morar no meu quarto? Quando jogou minhas coisas em sacos de lixo como se eu fosse nada? Você se lembra de ter esquecido o meu aniversário enquanto fazia festa para a mãe dela? Se lembra de todas as vezes que ela me humilhou e você ficou calado?" Cada palavra que saía da minha boca era uma libertação. Anos de dor, de silêncio, de engolir desaforo, tudo estava saindo agora. A nora tentou gritar: "Mas nós reformamos essa casa, colocamos móveis novos, gastamos nosso dinheiro aqui." O Dr. Rodrigo respondeu gelado: "Qualquer reforma ou melhoria feita na propriedade de terceiros sem autorização não gera direito de indenização.
Isso está na lei. Vocês reformaram uma casa que não era de vocês. O problema é de vocês. Ela ficou vermelha de raiva, as veias do pescoço saltando. Meu filho, então, tentou outra abordagem. Caiu de joelhos na minha frente ali mesmo na porta. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Ele disse: "Mãe, por favor, eu errei. Eu sei que errei. Mas não faz isso comigo. Sou seu filho, seu único filho. Me perdoa. A gente pode conversar, pode resolver isso. Não precisa de advogado, não precisa de justiça. Somos família." Suas mãos seguraram a barra da minha calça como ele fazia quando era criança e queria alguma coisa. Olhei para baixo, para aquele homem de joelhos que um dia foi meu bebê. A criança que eu ninhei, que eu criei, que eu protegi de tudo. E senti meu coração apertar. Por um segundo, apenas um segundo, pensei em ceder. Mas aí lembrei. Lembrei da garagem fria, do colchão com cheiro de mofo, das noites que chorei em silêncio, dos risos deles vindo lá de dentro enquanto eu passava frio, do meu aniversário esquecido, de cada humilhação, de cada lágrima. Desvencilhei a barra da minha calça da mão dele com delicadeza, mas com firmeza. Disse: "Agora é tarde. Você teve meses para me respeitar, teve anos para me valorizar, mas escolheu me humilhar, escolheu me tratar como lixo, escolheu aquela mulher ao invés da sua própria mãe." Apontei para Nora que estava encostada na parede, em choque. "E agora vai pagar o preço das suas escolhas." O oficial de justiça então falou: "De acordo com a notificação, os senhores têm 30 dias corridos para desocupar o imóvel. Caso não saiam no prazo, a proprietária entrará com ação de despejo forçado e os senhores serão retirados pela polícia. Todos os pertences que ficarem serão considerados abandonados. A notificação está oficialmente entregue." Ele pediu que ambos assinassem um protocolo confirmando o recebimento. Meu filho assinou com a mão tremendo tanto que a assinatura saiu ilegível. A Nora jogou a caneta no chão depois de assinar. Antes de ir embora, ela cuspiu as palavras com veneno. "Você vai se arrepender disso. Nós vamos processar você. Vamos provar que você é louca, que está senil, que não tem capacidade. Essa casa vai ser nossa." O Dr. Rodrigo deu uma risadinha seca e respondeu: "Fiquem à vontade. Minha cliente tem todas as faculdades mentais preservadas, tem documentos irrefutáveis e tem a lei do lado dela. Qualquer processo que vocês moverem só vai gastar o dinheiro de vocês com o advogado e vocês vão perder. Mas se quiserem tentar, vão em frente." Virei as costas e comecei a andar em direção ao carro. Ouvi a Nora gritar atrás de mim: "Você é uma velha má, uma mãe horrível. Seu filho te deu tudo e você faz isso com ele." Parei. Virei devagar. Olhei bem nos olhos daquela mulher que tinha destruído minha relação com meu filho e disse com toda a calma do mundo: "Eu dei tudo para ele. Eu vendi meu carro para pagar a faculdade dele. Eu passei fome para ele comer. Eu trabalhei 25 anos em hospital para dar conforto para ele. E você? Você chegou aqui, tomou conta da minha casa e me jogou na garagem. Agora suma da minha propriedade. Vocês têm 30 dias." Entrei no carro do Dr. Rodrigo e não olhei para trás. Enquanto a gente se afastava, pude ver pelo retrovisor meu filho ainda parado na porta, as mãos na cabeça, a Nora gritando com ele. O Dr. Rodrigo dirigiu em silêncio por alguns minutos e então disse: "A senhora foi muito corajosa." "Não é fácil fazer o que a senhora acabou de fazer", respondi olhando pela janela. "Não foi coragem, foi sobrevivência. Ou eu me levantava agora ou ia morrer naquela garagem, esquecida e humilhada." Ele me levou até um hotel simples no centro da cidade. Disse: "Fique aqui até eles saírem. Não volte para aquela casa enquanto eles estiverem lá. Pode ser perigoso. Gente acuada faz loucura." Concordei. Ele pagou 15 dias de hotel adiantado e disse que qualquer coisa era só ligar. Agradeci com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Finalmente, depois de tanto tempo, eu tinha feito alguma coisa por mim. Tinha me defendido. Tinha dito não. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pelo bairro como fogo em mato seco. Eu não tinha contado para ninguém,
Mas os vizinhos viram o oficial de justiça, viram o carro do advogado, viram o barraco na porta de casa. E numa vizinhança onde todo mundo conhece todo mundo, as histórias voam. No terceiro dia depois da notificação, minha vizinha Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que morava 3 casas para baixo, apareceu no hotel onde eu estava hospedada. Ela me abraçou com força e disse: "Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada naquela casa. A gente via você saindo de manhã cedo, voltando tarde, e aquela menina toda arrumada sem fazer nada o dia inteiro." Sentamos no pequeno café do hotel e ela me contou que os outros vizinhos também tinham notado. Dona Marisa, do número 42, tinha visto eles jogando minhas coisas na garagem e ficou horrorizada. Seu José, da esquina, comentou que nunca tinha visto um filho tratar a mãe daquele jeito. Todos estavam do meu lado. Todos. Dona Conceição disse: "Você fez certo, minha filha. Fez certíssimo. Respeito não se negocia, principalmente de filho para mãe." Ela pegou na minha mão com aquelas mãos enrugadas e calejadas de quem trabalhou a vida toda e continuou: "Tem mãe que fica nessa de: 'Ah, mas é meu filho, tenho que perdoar.' Mas sabe o que acontece? Eles pisam mais ainda. Você deu um basta. E todos nós aqui da rua estamos orgulhosos de você." Chorei tanto naquele café que a mocinha do balcão veio perguntar se estava tudo bem. 2 semanas depois da notificação, recebi um telefonema. Era minha irmã Rosa, que morava no interior. Ela tinha ficado sabendo de tudo através de uma prima que mora no mesmo bairro que eu. Rosa disse: "Eu sabia que aquela menina era ruim, sabia. Toda vez que você falava dela no telefone, eu sentia que tinha algo podre ali. E nosso sobrinho, meu Deus, virou outra pessoa." Ela se ofereceu para vir para a cidade, ficar comigo, me dar apoio. Mas agradeci e disse que estava bem, que estava lidando com tudo. Os 30 dias foram passando. Fiquei sabendo por Dona Conceição, que tinha vista privilegiada para minha casa, que estava um movimento intenso de mudança lá. Caixas entrando e saindo. Um caminhão de mudança parou na porta no 25º dia. Eles estavam realmente saindo. Meu coração apertou por um segundo, não vou mentir. Ainda era meu filho, ainda doía pensar que tinha chegado nesse ponto, mas aí lembrava da garagem, do frio, das humilhações, e a dor passava. No 28º dia, véspera do prazo final, meu filho apareceu no hotel. Não sei como descobriu onde eu estava. A recepcionista ligou para o quarto e disse que tinha um homem dizendo ser meu filho querendo falar comigo. Meu primeiro instinto foi dizer que não queria ver. Mas uma parte de mim precisava dessa conversa. Precisava fechar esse ciclo. Desci até a recepção. Ele estava lá, de pé. Olheiras enormes, roupa amarrotada, barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Quando me viu, os olhos dele encheram de lágrimas. Disse: "Mãe, podemos conversar? Por favor, 5 minutos." Concordei. Fomos até uma pracinha em frente ao hotel. Sentamos num banco. Ele começou a falar, atropelando as palavras. "Mãe, eu estraguei tudo, eu sei. Fui um filho horrível. Deixei aquela mulher virar minha cabeça. Você tinha razão sobre ela, sobre tudo. A gente está se separando. Ela me culpa por ter perdido a casa. Diz que é minha culpa por não ter colocado a casa no meu nome antes. Brigamos todos os dias. Está um inferno." Ele respirou fundo e continuou: "Eu tô pedindo uma chance, mãe. Uma última chance. Deixa eu provar que eu mudei. Deixa eu ser o filho que você merece de novo." Olhei para ele, para aquele homem destruído na minha frente, e senti nada. Era como se alguma coisa dentro de mim tivesse desligado. Não sentia raiva, não sentia pena, não sentia amor. Só um vazio imenso onde antes tinha um coração de mãe pulsando. Disse com calma: "Você teve 32 anos de chances. 32 anos em que eu te amei, te criei, te protegi. E você jogou tudo fora. Jogou fora por uma mulher que agora está te deixando. Jogou fora porque era mais fácil me humilhar do que enfrentar ela." Ele tentou segurar minha mão, mas eu afastei. Continuei: "Sabe o que mais dói? Não é você ter me colocado na garagem. Não é ter esquecido meu aniversário. É que você viu ela me humilhar dezenas de vezes e não fez nada. Ficou calado. Concordou. Riu junto. Isso é o que mais dói. Você escolheu."
Levantei do banco. Ele levantou também desesperado. Disse entre soluços: "Mas eu sou seu filho. Você não pode me abandonar. Mãe não abandona filho." Olhei bem nos olhos dele e respondi: "Filho também não abandona mãe. Filho não joga mãe na garagem. Filho não deixa a esposa humilhar a própria mãe. Você rompeu esse laço. Não fui eu. Foi você." Virei as costas e voltei para o hotel. Ele ficou gritando meu nome na pracinha. Não olhei para trás. Não voltei. Subi para o quarto, tranquei a porta e chorei. Mas não chorei por ele. Chorei pela mãe que eu era, pela ilusão que eu tinha de família, pelo filho que nunca mais ia existir. No 30º dia exato, o Dr. Rodrigo me ligou. Eles saíram. A casa está vazia. Fui lá verificar pessoalmente. A senhora pode voltar. Meu coração acelerou. Peguei minhas poucas coisas, paguei a conta do hotel e o Dr. Rodrigo foi me buscar. Durante o caminho, ele me contou que eles tinham deixado a casa razoavelmente limpa. Levaram os móveis que tinham comprado, mas deixaram tudo que era originalmente meu. Quando entrei naquela casa, depois de um mês dormindo fora, senti um misto de emoções. Estava vazia. Ecoava, mas era minha. Andei pelos cômodos devagar. A suíte, meu quarto original, estava vazia. Eles tinham levado a cama enorme, o guarda-roupa espelhado. Sobrou só o armário embutido que já estava lá. Entrei no quarto que era para ser do bebê deles, que eles tinham começado a pintar de azul. Paredes pela metade, lata de tinta largada no canto. Fui até a garagem. Meu colchãozinho velho ainda estava lá. As caixas com minhas coisas. Voltei para dentro da casa e subi para o meu quarto. Abri a janela e respirei. Pela primeira vez em anos, respirei sem sentir um peso no peito. A casa estava vazia, mas estava em paz. Estava em silêncio e era meu silêncio, minha paz, meu espaço. Nos meses seguintes, fui reconstruindo tudo aos poucos. Com a economia que tinha, comprei alguns móveis simples. Uma cama de solteiro para o meu quarto, um sofá confortável para a sala, uma mesinha de centro. Nada caro, nada ostentoso, mas tudo escolhido por mim, do meu jeito, com meu gosto. Pintei as paredes de cores claras que me deixavam feliz. Coloquei de volta meus quadros que ela tinha jogado fora e que Dona Conceição tinha salvado do lixo. Comecei a fazer novas amizades. Entrei num grupo de terceira idade da igreja do bairro. Conheci outras mulheres, várias com histórias parecidas com a minha. Histórias de filhos ingratos, de noras difíceis, de desrespeito e superação. Viramos um grupo unido. Fazíamos almoços juntas, passeios, artesanato. Pela primeira vez em décadas, eu tinha vida social. Tinha amigas. Tinha leveza. Soube por fofoca do bairro que meu filho e a ex-nora tinham realmente se separado. Ele estava morando num apartamento minúsculo alugado, trabalhando feito louco para pagar as dívidas que ela tinha deixado. Ela tinha voltado para a casa da mãe, aquela casa tão perfeita, mas estava causando tanto problema que até a própria mãe estava de saco cheio. A vida tinha dado a volta. Meu filho tentou me procurar mais 3 vezes ao longo desses meses. Mandou mensagens, ligou. Apareceu na porta de casa uma vez. Eu não atendi. Não respondi. Bloqueei o número. Da última vez que apareceu, nem abri o portão. Falei pelo interfone. Não tenho mais nada para falar com você. Segue sua vida que eu sigo a minha. Ele foi embora aos prantos. E sabe de uma coisa? Eu não senti nada. O cordão tinha sido cortado. Teve gente que me julgou. Disseram que mãe tem que perdoar sempre, que filho é filho não importa o que faça. Mas essas pessoas não dormiram na garagem. Não sentiram o frio que eu senti. Não engoliram as humilhações que eu engoli. Perdão não é obrigatório. Principalmente quando não há arrependimento verdadeiro, só desespero por ter perdido os privilégios. 1 ano depois de tudo, eu estava sentada na varanda da minha casa, tomando um café e lendo um livro, quando Dona Conceição passou e comentou: "Sabe que eu vi seu filho outro dia no mercado? Estava com uma cara de coitado, empurrando o carrinho sozinho, roupa toda amarrotada. Tentou falar comigo, mas eu fingi que não vi. Sorri e disse: 'Cada um colhe o que planta, Dona Conceição.' Ela concordou: 'É verdade. E você, minha filha, plantou amor a vida toda. Agora está colhendo paz.
E era verdade. Eu tinha paz. Acordava sem nó no estômago, dormia sem pesadelos. Não tinha que agradar ninguém, não tinha que engolir desaforo, não tinha que me humilhar na minha própria casa. Eu tinha perdido meu filho? Tinha. Mas tinha ganhado a mim mesma de volta. E isso não tinha preço. Olhando para trás hoje, 3 anos depois de tudo que aconteceu, eu entendo que aquilo tudo precisava acontecer. Eu precisava tocar no fundo do poço para conseguir me levantar de verdade. Precisava sentir aquele frio na garagem, aquela solidão, aquela humilhação toda, para acordar e perceber que eu estava deixando pisarem em mim. Sabe, a gente passa a vida inteira achando que ser boa mãe é se anular, é aceitar tudo, é perdoar sempre. Mas não é. Ser boa mãe também é ensinar limites. E às vezes a gente só consegue ensinar esses limites quando a gente mesma aprende a colocá-los. Hoje eu sei que não foi minha culpa. Eu fiz o melhor que pude como mãe. Trabalhei até doer os ossos, me sacrifiquei, amei incondicionalmente. Dei tudo o que tinha e tudo o que não tinha. Mas aprendi da pior forma possível que amor de mãe não pode ser capacho. Amor tem que ter limite. Respeito não se negocia, nem com filho, nem com ninguém. A gente acha que porque gerou, porque criou, porque amou, a gente tem que aceitar qualquer coisa. Mas não tem. Ninguém tem que aceitar ser humilhado, nem pela própria cria. Tem gente que diz que sou uma mãe sem coração, que abandonei meu filho na hora que ele mais precisava. Mas essas pessoas não sabem o que é ser jogada na garagem da própria casa. Não sabem o que é trabalhar 25 anos em hospital, fazer plantão noturno, abrir mão de férias, vender tudo que tem e ser tratada como lixo. Não sabem o que é chorar em silêncio para não incomodar, passar frio, passar fome de afeto. Então essas pessoas não têm direito de julgar. Perdão existe, sim, mas perdão não significa aceitar desrespeito. Não significa abrir a porta de novo para quem te destruiu. Perdão pode ser algo que você faz dentro de você, no seu coração, para sua própria paz, sem necessariamente voltar a ter contato com quem te machucou. Eu perdoei meu filho? De certa forma, sim. Perdoei porque não carrego mais raiva. Mas isso não significa que eu vou deixar ele entrar na minha vida de novo. Significa apenas que eu fiz as pazes com a dor e segui em frente. E se você está passando por algo parecido, se tem um filho, uma filha, um genro, uma nora, qualquer pessoa que está te desrespeitando dentro da sua própria casa, eu quero que você saiba de algumas coisas muito importantes. Primeiro, você não está sozinha. Existem milhares de mães passando pela mesma situação nesse exato momento. Segundo, você não merece ser tratada assim. Não importa quantos erros você cometeu na criação, não importa se você foi uma mãe perfeita ou imperfeita. Ninguém merece desrespeito. Terceiro, você tem valor. Mesmo que te digam que você é velha, inútil, ultrapassada. Você tem valor, você tem história, você tem dignidade. Quarto, você tem direitos. Direitos legais, direitos humanos, direitos de ser tratada com respeito na sua própria casa. E quinto, talvez o mais importante, você tem o poder de dizer não. Não importa a idade que você tenha, não importa quantos anos você se sacrificou, não importa quanto você ama essa pessoa. Você pode dizer não. Pode colocar limites. Pode se proteger. E não, isso não te faz uma mãe ruim. Isso te faz uma mulher que se respeita. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Eu recuperei a minha aos 63 anos. Você pode recuperar a sua em qualquer idade. Nunca é tarde para se colocar em primeiro lugar, para escolher sua paz, para defender seu espaço. E, principalmente, você não precisa aceitar migalhas de afeto de quem deveria te dar amor de verdade. Você merece amor completo, respeito verdadeiro, ou merece ficar em paz sozinha. Mas não merece viver sendo humilhada. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você se viu em algum pedaço dela, deixe um comentário contando sua experiência. Às vezes a gente só precisa saber que não está sozinha para ter coragem de mudar. Compartilhe com aquela amiga, aquela vizinha, aquela parente que você sabe que está passando por algo parecido. Às vezes um vídeo desses pode salvar alguém de anos de sofrimento.
Se inscreva no canal porque aqui a gente conta histórias reais de mulheres reais que não aceitaram ser capacho, que se levantaram, que recuperaram sua dignidade. E lembre-se sempre dessa verdade que a vida me ensinou da forma mais dura. Quem planta desrespeito, colhe solidão. Sempre.